Duas crianças amarradas por camisas de força em um radiador de um hospital psiquiátrico. E se fosse seu filho? Fala, meus queridos mamães e papais, titios e titias, aqui quem vos fala é Renan Pereira, seu amigo, criador e idealizador do canal Meu Mundo Azul. Como se fosse seu filho, pense diferente. Esse é o tema desse vídeo. A imagem que você viu é uma imagem de um hospital psiquiátrico onde crianças eram mantidas presas por camisas de força por terem autismo. Isso em 1982, muito recente. Talvez seja esse o motivo porque na nossa época nós não víamos tantas crianças autistas como vemos hoje, né? Nós sabemos que 1 em cada 54 crianças, pela pesquisa mais atualizada, nascem com autismo. Por isso, se você caiu de paraquedas aqui nesse canal, não saia sem antes ouvir o que eu tenho para te dizer. Entendermos as questões que envolvem o autismo ou outras síndromes ou outras situações do dia a dia, as quais nós consideramos diferentes, podem fazer muita diferença para você como ser humano no seu crescimento e na sua jornada. Nós, seres humanos, temos o costume de, quando as coisas estão indo bem, nós tocamos a nossa vida pensando somente em nós mesmos e às vezes deixamos passar desapercebidas situações ou condições das outras pessoas sem mesmo nos importarmos. A capacidade de colocarmos no lugar do outro pode ser traduzida com a palavra empatia. As pessoas que praticam a empatia são pessoas bem melhores quando comparadas àquelas que não são empáticas. Você sentir a dor do outro sem mesmo estar vivendo aquela situação te faz um ser humano diferenciado. Na minha jornada como um homem, a minha vida teve uma mudança radical a partir do momento que eu passei a ser pai. Existiam muitas coisas que eu não tolerava antes de ter a minha filha e que passaram a ser coisas normais no meu dia a dia, as quais eu me arrependo de alguns comportamentos que tive antes de ser pai, pela minha ignorância ou pela falta de entendimento ou por não me importar. Por exemplo, muitas vezes eu via uma criança fazendo uma pirraça e eu falava: o pai dessa criança aí é um pai que não tem pulso firme com essa criança, para a criança estar fazendo uma coisa dessa. Quantos aqui já não falaram isso em situações desse tipo? Ou mesmo no meu apartamento, quando eu morava no primeiro andar de um apartamento e as crianças ficavam brincando embaixo da minha janela, fazendo muito barulho, aquilo me incomodava, eu chamava a atenção das crianças. E depois que eu tive minha filha, aquilo passou a ser muito normal. E nós sabemos que a nossa vida ela é cheia de surpresas, né? Porque nós somos muito frágeis. Hoje estamos bem de saúde, amanhã não estamos. Hoje temos 2 braços e 2 pernas, amanhã sofremos um acidente e perdemos um membro, por exemplo. Hoje temos o nosso raciocínio perfeito, aí sofremos um AVC, por exemplo, e ficamos com dificuldade até mesmo de escrever ou de falarmos frases fáceis de serem expressadas por uma criança. Ou temos um cabelo cheio, bonitão, igual o meu aqui, né? E quando você tem um câncer, você perde todo o seu cabelo em um tratamento. Essas situações que eu coloquei como exemplo, elas servem para nos trazer para uma realidade a qual muitas pessoas ignoram. E talvez você tenha visto essa capa, ela tenha chamado a atenção, a capa do vídeo, né? Das 2 crianças amarradas ali naquele radiador, e você se interessou e quando você clicou e viu que era um canal de autismo, você deu aquela vontade de sair, né? Pensando, eu não tenho autista na minha família, para que eu vou ver esse vídeo? Isso te faz uma pessoa com uma mente muito pequena. O fato de você não ter um problema efetivamente na sua família, ou ao seu redor, ou em pessoas que você ama, não quer dizer que você não precisa se importar. Eu, quando vi essa foto das 2 crianças autistas amarradas nesse radiador no hospital psiquiátrico, me deu uma angústia grande ao ver aquela fotografia, porque imediatamente eu remeti a minha filha, pensando se isso fosse com ela amarrada ali com a camisa de força, pela ignorância da ciência ou ignorância das pessoas. E no caso da criança da foto, provavelmente elas eram autistas grave e severo, né? Talvez tinham ali um
comportamentos agressivos e as pessoas, por não saberem o que fazer, amarraram aquelas crianças. Mas esse nosso comportamento de não se importar não se restringe somente a autismo, a síndrome de Down, síndrome de Rett, nanismo, e aí extrapolando para a homossexualidade, o racismo, porque nós devemos nos importar independente da situação. Engraçado que a maioria da população brasileira se professa cristã, e quando você vai estudar sobre o cristianismo, e a gente faz isso através da Bíblia, você vai ver que o Cristo que gerou o nome cristão, e a maior lição que ele deixou para a humanidade é amar ao seu próximo como a ti mesmo. Ele reduziu todos aqueles 10 mandamentos na época lá dos judeus para você amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Você consegue se imaginar amarrado num radiador de um hospital psiquiátrico? Não, porque você se ama. Por que você não se compadece quando você vê uma foto como essa? Ao longo da minha vida eu tenho sido forjado por várias situações que foram mudando a minha vida. Atitudes preconceituosas, por exemplo. Eu tinha um amigo no trabalho, eu acho que ele nem sabe disso, eu não vou citar o nome aqui, mas uma pessoa maravilhosa que era homossexual, e eu, todo machão, né, ignorava essa pessoa, né? E um dia ele chegou pra mim, talvez se ele ver esse vídeo ele vai se lembrar disso. Ele chegou pra mim e falou assim: por que você me trata desse jeito? O que eu te fiz? Naquele momento aquela ficha caiu, eu falei: caramba, eu sou um babaca mesmo, né? O cara não fez nada, nunca me desrespeitou, e eu, por um preconceito bobo, estou tratando uma pessoa, um ser humano fantástico como ele é, por uma questão de ignorância. E não só isso, você passar por um mendigo e não dar a mínima e pensar que talvez ele que tenha criado aquela situação e você não fazer nada. Muitas vezes nós pensamos assim, quando nós passamos num semáforo e tem uma criança ali fazendo malabarismo, tentando vender uma bala, a gente pensa: não, esse é o pai vagabundo que tá botando a criança para pedir. E se não for? E se ele realmente estiver passando necessidade? Já parou para pensar assim? E se fosse o seu filho? O intuito desse vídeo é tentar fazer com que você mude a sua atitude e comece a pensar como se fosse o seu filho. Eu me lembro bem que uma época, quando eu trabalhava de turno, eu estava vindo de uma igreja na época, eu cheguei em turno de 9h30 e eu estava indo dormir para trabalhar 0 hora e estava chovendo. E eu e minha esposa passamos de carro e tinha um mendigo dormindo embaixo de uma marquise, e esse mendigo ele não tinha as 2 pernas, a gente sabia, já tinha visto ele ali no bairro. E quando a gente foi deitar, eu fiquei meio assim, minha esposa também, e ela falou: Renan, o que foi? Eu falei: poxa, aquele rapaz lá na chuva. Eu fui incomodada também. Ela falou: quando você for trabalhar 11h20, né, que eu pegava 23h30, eu pegava o ônibus para ir trabalhar, você vai levar lá uns cobertores para ele, uma comida. E assim nós fizemos. Ele estava dormindo, eu cheguei, dei uma cutucada nele assim, coloquei lá umas cobertas, uma blusa de frio, uma comida, uns biscoitos, um suco que minha esposa tinha colocado, e saí. Passaram-se alguns dias, eu encontrei essa pessoa no semáforo pedindo, sentado na cadeira, e ele estava com a minha blusa. Eu falei: a blusa ficou bacana, né? Aí ele falou pra mim: rapaz, você que me deu essa blusa? Eu falei: foi e tal. Aí ele falou assim: cara, aquele dia eu achei que eu ia morrer de frio e de fome. Pessoal, uma coisa simples que pra gente não fez falta nenhuma, fez toda a diferença para aquele homem. Anos atrás eu soube que ele morreu, né, num acidente de carro, ele foi atropelado e morreu, infelizmente. Recentemente eu estava ali na feira aqui de Vila Velha, e uma senhora que estava sentada vendendo uma paçoquinha assim, falou assim: ô moço, me dá uma ajuda aí, eu tô com fome. Aí eu, rapidamente, né, respondi: poxa vida, eu tô sem dinheiro aqui, eu tava sem dinheiro realmente. E aí eu falei: nossa, se eu tivesse aqui eu até te ajudava, me desculpa e tal. Deus te abençoe, e saí, fui pro meu carro. E aí a consciência bateu na hora e veio aquela voz interior, né? Você é um hipócrita, realmente. Porque você fez toda a sua feira com um cartão de crédito e você não fez nada pelaquela senhora. Pessoal, o amor, o afeto devem ser cultivados.
Nós seres humanos, nós somos falhos, nós somos maus por natureza. Essa carne aqui só deseja o mal. Se o seu espírito, o seu homem interno não lutar contra essa maldade, você não vai ser uma pessoa boa naturalmente. E aí eu voltei atrás, deixei as compras lá, cheguei naquela senhora e falei, ó, se você quiser, nós vamos ali que eu vou pagar um café pra você. E aí ela levantou o negócio de paçoquinha dela lá e a gente foi por uma padaria e ela falou, o que você quer comer aí? Ela escolheu lá um bolinho de aipim e tal. E aí a moça, não, tem um suco pequeno. Eu falei, dá uma caixa de suco pra ela maior aí, não tem problema não, certo? Bom que ela toma depois. E ela tava toda feliz assim e tal. E aí na hora que ela foi pegar o pedaço de bolo caiu no chão. E aí aquela maldade que existe dentro da gente, por um segundo pensou assim, poxa, ela podia pegar e abanar esse negócio aí e comer, né? E aí veio aquele pensamento, e se fosse seu filho? E se fosse a Bia? Você ia querer que ela comesse esse negócio do chão? Aí mais uma vez, naquele dia eu tomei um tapa de luva de mim mesmo. E aí falei, pode pegar outro, não tem problema. Depois disso, ela foi comer lá fora. E aí eu paguei aquilo lá. O pessoal ficou todo me olhando assim, como se eu fosse um ET de estar fazendo aquilo. E eu saí com a sacola de pão e fui lá para comprar do lado de fora. Lá tem um pessoal da Kombi lá, perto da feira, que vende carne de porco, os negócios assim que eu gosto. E aí eu tava com essa paninha de pão que eu tinha comprado para trazer para minha esposa, para minha filha. E quando eu olho do lado, tinha um mendigo dormindo, deitado no chão. E aí mais uma vez, e se fosse meu filho? Aí eu fui dar aquela sopaninha de pão pra ele tava dormindo, coloquei lá do lado. Ah, Renan, você tá fazendo isso pra se amostrar, como diz o capixaba. Não tô fazendo isso pra isso não. Eu já passei há muito tempo dessa fase da minha vida. Eu tô falando isso tudo e expondo a minha vida aqui pra vocês, o quão ruim eu sou como ser humano, mas eu tenho tentado desenvolver o amor em mim, é para que você possa ter uma mudança se você age de forma diferente, para que você possa evoluir como ser humano. Para que quando você vê um pai com uma criança fazendo uma birra ali num shopping, você não torça a cara ou pense que pai mais frouxo que não faz nada com esse menino. Talvez aquele pai pode ser pai de uma criança autista. Essa semana tá bombando aí na internet, né, uma entrevista que o Marcos Mion deu para Ana Maria Braga. E ele lá emocionado falando que o Romeu, que é o filho dele, é o amor encarnado, né? O amor encarnou em uma pessoa e o quão melhor o Marcos Mion tem que ser a cada dia para chegar ao nível do Romeu de pureza e conseguir usar todo o conhecimento que ele adquiriu ao longo do tempo, de todas as matérias, né? Relação cognitiva, sensoriais, para conseguir se comunicar com o filho dele. E se você até agora foi impactado por alguma coisa que eu te falei e você quiser me ajudar aí com o seu like e com a sua inscrição no meu canal, se você fizer isso aí, não esqueça de ativar o sininho para receber os próximos vídeos. Isso ajuda bastante na motivação e na evolução desse canal. Então, em pleno século XXI, pessoal, não dá para nós virarmos as costas e vivermos no nosso individualismo, achando que estamos imunes a algumas coisas desse mundo. Todos nós estamos sujeitos às coisas boas e ruins que essa vida naturalmente tem. E não queira culpar Deus por isso, porque na minha visão, uma lei que eu acredito muito é que você colhe aquilo que você planta, né? Então se você planta amor, você vai colher amor. Existem coisas que são humanas, né? Se você vive uma vida aí toda bagunçada em relação à alimentação, você pode colher um câncer lá na frente e não queira culpar Deus por isso. Eu sinceramente espero que esse vídeo tenha te ajudado, que você possa se tornar um ser humano cada vez melhor, que você pratique a empatia e você pratique o bem, você tenha uma vida feliz por se tornar um ser humano cada vez melhor, ajudando a tornar a nossa sociedade cada vez mais inclusiva, cada vez menos preconceituosa. Eu tenho muita esperança de que nossos filhos viverão em um mundo muito melhor do que nós vivemos hoje. Faça sua parte, compartilhe esse vídeo, cada dia mais desenvolva esse amor que existe dentro de você e vamos transformar esse mundo em um mundo muito melhor.
Fique com Deus e até a próxima. Can't wait to write this song, and I ain't feeling any hate. Last night the tips were great.